Muito bem, pessoas, mais uma vez aqui com vocês, eu sou Elaine Gomes e este é o sampa.art.br e são as nossas aulas, um programa da história da arte para você ir conhecendo e dialogando, interferindo aí com a gente no nosso dia a dia. Você pode clicar o movimento, o período da história que mais te atrai ou pode ir acompanhando aula a aula para você ter essa ideia da cronologia da história. Hoje nós vamos falar de... Vamos lá, vamos procurar qual que é a nossa aula de hoje, você que já vem acompanhando. Hoje vamos falar do período neoclássico. O neoclássico, como o nome já diz, neo, novo. Clássico, porque vem lá do antigo. Qual é esse antigo? Grécia e Roma antiga. Como é um neo, é um novo clássico, mas nem lá na Grécia, né, gente, nem em Roma, dá para se ter o clássico puro, porque foi uma outra época. A gente tem lá a arquitetura que traz a história. Assim como o nosso, por exemplo, aqui em São Paulo, tem o Centro Histórico. O Centro Histórico é o lugar, né, da cidade onde vai mostrar essas informações, onde foi feito a época, o material da época, a pintura, a tinta. Como lá também, mesmo sendo Grécia e sendo Roma, tem lá o clássico como histórico, né? Como um centro histórico, mas as outras construções também já sofreram diversas influências do mundo, das pessoas, dos profissionais. Nessa época aqui, quando o período neoclássico ele começou a acontecer, era uma época de um movimento se opor ao outro. Lembra que eu já vinha falando isso para vocês? Por quê? Era aquele exagero, barroco, rococó, muitas curvas, ornamentos, que chegou uma hora que houve a necessidade de uma limpeza, digamos assim, né? E essa limpeza veio com o retorno ao clássico, que era a reta, a leveza, que era realmente a limpeza dos ornamentos e das esculturas, tudo muito limpo, tudo muito claro. Então foram lá no clássico para retornar a esses elementos arquitetônicos. Então nós vamos encontrar nesse período as colunas novamente, nós vamos encontrar o fuste, a base, o capitel, cúpulas, os frontões, que são esses grandes triângulos na fachada. Nós vamos encontrar os capitéis com as suas ordens, lembra lá? Jônico, dórico, coríntio. Nós vamos encontrar também as janelas renascentistas. Mas é neoclássico, mas tem tantos elementos que você foi descrevendo. Pois é, porque junto do neoclássico também surgiu um outro movimento chamado ecletismo. Que você hoje você ouve falar e diz assim, eu gosto de música, mas eu sou eclético, gosto de tudo um pouco. É por aí que essa palavra vai nos remeter. A arquitetura também. Esse ecletismo trazia uma série de elementos numa mesma construção. Então eu posso ter numa mesma construção um arco pleno, eu posso ter uma coluna, um fuste, eu posso ter um capitel dórico, eu posso ter um óculo, eu posso ter uma janela renascentista. Eu vou tendo na mesma construção diversos elementos que vai compondo o ecletismo, que vai compondo o neoclássico. Por quê? Eclético com elementos do neoclássico, elementos arquitetônicos diversos. Dentro dos palácios, dentro dos casarões, nas igrejas, nas construções, eu vou encontrando então o neoclássico. Olha aqui que exemplo bom de coluna, olha só, tem diversos elementos aqui, gregos e romanos. Aqui está bem próximo do grego. Tem um fuste, que é esse friso, também muito utilizado atualmente em decoração de interiores. Eu tenho as colunas, né, o fuste, a base e os capitéis. Tenho o frontão, que já é uma característica aqui também do grego, já nessa transição para o romano. Eu vou encontrando também outras características de outras culturas, como esses adornos, esses florais, alto e baixo relevo, também eu vou encontrar na arquitetura neoclássica, e não só, gente, na arquitetura, mas essa volta, né, esse retorno, digamos assim, a esses elementos, características do clássico, nós vamos encontrar também na pintura. Então, enquanto eu tinha no barroco uma mulher mais dos afazeres domésticos, como a gente viu com o Juan Vermeer, no barroco, no rococó, eu vou ter agora também um retorno ao clássico Grécia e Roma. Então, as roupas, as imagens, os dramas, as pessoas, né, as emoções, essas mulheres, como elas vão ser retratadas com a sua sinuosidade, com seu ideal de beleza, assim como as deusas, como as ninfas, isso também retorna neste período. Então não é só um retorno à arquitetura.
ao estilo clássico, Grécia e Roma, mas também aos conceitos da época, né? A ideia, a pintura, o que se tinha como ideal da época também retorna aqui no neoclássico. Mas, gente, muito importante lembrar que não é um retorno, uma cópia. Ah, estava fazendo igual. Não. Era uma necessidade dessa clareza, de um período que vinha totalmente exagerado, dramático, com muita emoção, para um período que necessitava, uma época histórica, um fato social. A gente não pode desvincular a arte nunca das questões sociais. Um artista sempre está ali utilizando da arte como um instrumento também de manifestação, de crítica, de questionamento. Então é uma necessidade da época, né? Esse retorno, esse acolhimento, né, do neoclássico, do clássico para os dias que se vivia essa necessidade. E para saber mais, muito mais, a gente tem as nossas imagens, tem um paralelo com as construções neoclássicas aqui no Brasil, que logo mais, em arte brasileira, você vai conhecer com a influência riquíssima do arquiteto Ramos de Azevedo, né? Nosso Centro Histórico de São Paulo como grande exemplo para o país. Você não pode perder não, é só nos acompanhar, deixar aí a sua mensagem, a sua dúvida, continuar consultando os demais textos, as diversas imagens e os links para outros sites de arte e cultura. Eu fico por aqui, mas eu continuo te esperando para falar mais e mais de arte.